Olá, olá. Então, boa noite aí, boa noite a todos, boa noite aí, pessoal. Então, vamos falar a respeito da como iniciar aula de qualidade falando sobre recursos, viagens, né? Esporte, lazer, bate-papos informais. O que isso significa? Então, vamos lá? Vamos ver como é que é. Então, esse vai ser então a apresentação a respeito de recursos, que vamos falar sobre viagens, vamos falar quando você vai fazer uma viagem, você está viajando, está fazendo um passeio. Quando eu boto assim viagens, né, em geral, quando eu botei o título viagens, né, de uma maneira geral, é independente da distância, você está fazendo um passeio, né, de um ponto para o outro. Vamos dizer que você está fazendo uma longa viagem. Você está fazendo uma viagem e que você vai de um estado para o outro, ou de um país para o outro, e que pode acontecer durante dias, né, de viagem, vamos dizer assim, que você passa 3 ou 4 dias, digamos, né, um exemplo, e pode acontecer de você encontrar algo que esteja ligado a um conteúdo escolar, né? Então vamos ver como é que é isso? Vamos ver então, né? Vamos lá? É isso aí, gente. Vamos ver então. Vamos ver aqui direitinho. Tá lá? Então vamos lá. Então vamos aí, né? Falando aí, né, de o Espaço Docente Aprendiz, né, com a parceria Aulas 100, e vamos falar sobre os recursos. Quando um profissional de ensino, ele está, às vezes ele faz um simples passeio, vai de um bairro para outro, ou vai de uma cidade para outra, digamos assim, e vai ele estando de posse, né, de um bloquinho de notas, assim como eu faço, né? Eu tô ali sempre estou com um bloco de notas ali. Aí eu anoto qualquer coisa, eu vejo algo assim que esteja relacionado com, isso aí eu vi, né, que eu estava fazendo de um trajeto, né, de um bairro para outro, e eu olhei algo assim, então isso aqui tem a ver com o que eu vou dar em sala de aula, digamos assim. Então eu gostei do que eu observei, então eu vou levar isso para a sala de aula, pronto. Então você pode utilizar isso, o que você observou, para fazer uma introdução motivacional. Então vamos lá, como eu sempre falo, né, quando eu vou falando e caio na palavra introdução motivacional, que é uma das ferramentas do Espaço Docente Aprendiz, em todas as minhas apresentações sou repetitivo e eu explico, né, o que é introdução motivacional. É quando você vai da prática para a teoria. Aí faz aquele mesmo processo, como eu sempre falo, que quando você coloca a data, você está ali colocando a data, coloca a data, colocou a data, aí você coloca ali o bimestre, primeiro, segundo, terceiro ou quarto bimestre. Vamos lá, você vai colocar o primeiro, segundo, terceiro ou quarto, vamos dizer, terceiro bimestre. E você coloca o terceiro bimestre. Depois, o que é normal? Você colocar o assunto que você vai iniciar, né? Mas, na metodologia do Espaço Docente Aprendiz, o que vai fazer? Em vez de expor o assunto do que vai ser dado em sala de aula, coloca-se um traço, você vai colocar um traço, colocou o traço ali. Porque aquele traço vai servir depois para ser colocado o assunto que vai ser abordado em sala de aula. O assunto teórico normal, o assunto que vai ser desenvolvido na aula, que os alunos têm que ter tudo registrados ali para estudar para a prova. Tudo bem. Então deixa o traço ali. Após o traço, o que acontece? Começa a introdução motivacional. Começa com uma situação prática. Então, como a gente está falando a respeito de viagens e também bate-papos, né? Bate-papo informal, formal ou informal, e quando acontece assim na família, bate-papo informal na amizade, no trabalho, né? E pode acontecer às vezes através de um bate-papo, você está conversando com uma pessoa, ou com 2 ou 3 pessoas, ou com várias pessoas, fazendo bate-papo descontraído, e pode acontecer no surgimento de um desses bate-papos, falar e levar isso para a sala de aula. Legal, boa ideia, isso que nós conversamos, então legal, gostei do que a gente conversou, então vou aproveitar e utilizar esse bate-papo que eu tive com meu colega, amigo, né, de rua, de trabalho, né, e vou
usar esse assunto que eu conversei com as pessoas numa festa, quando você está numa festa, e eu vou utilizar em sala de aula, né? Então, eu fiz algumas anotações de alguns assuntos, né? Quando eu estava, por exemplo, eu estava num consultório, né? Eu estava num consultório. Então, quando você fala a respeito de viagens, passeios, até mesmo quando você vai sair da sua casa ou do seu trabalho para você, por exemplo, ir a um consultório. Aí você vai lá no consultório, o que acontece? Ou então quando você está fazendo viagem, você senta ali, por exemplo, no avião, né? Quando você está ali no avião, fazendo uma viagem de avião, tem aquelas revistas, né, que ficam ali na poltrona. Aí você pega a revista, aí você dá uma olhada na revista, vai dando uma olhada, e você encontra alguns assuntos, você vai, né, paginando uma revista, um jornal, você estando num avião, ou quando você está no consultório. Aí você está lá olhando a revista. Aí quando você olha assim a revista, tem várias revistas ali no revisteiro, aí você olha, dá uma olhada na revista e encontra alguns assuntos. Então, por exemplo, quando eu estava assim no consultório, esperando para eu ser chamado, né, pelo médico, e eu fiquei ali olhando assuntos ali na revista. Eu fiquei lendo alguma coisa, eu li. Aí eu olhei assim, aí eu me deparei com alguns assuntos. Eu anotei, eu lembro que eu anotei alguns assuntos, porque que me interessou, e vou levar isso para a sala de aula. Aí eu falo, ó, turma, eu estava fazendo uma viagem, eu estava fazendo um passeio, né? Eu estava conversando com algumas pessoas numa fila de banco ou no supermercado, ou então estava conversando com pessoas da minha família, enfim. E surgiram alguns assuntos e tem a ver com o que a gente vai ver em sala de aula. Então, isso é que é interessante de fazer, que quando você vai iniciar o assunto, primeiro você falar de uma situação prática. Quer ver? A respeito, então, quando eu estava lendo a revista, então eu fiz algumas anotações aqui. Aí eu peguei aqui, ó, fiz a minha lista aqui, ó, tá aqui, ó, a lista, ó, que eu fiz, ó, tá aqui, ó, né? Eu fiz a lista aqui. Aí, alguma coisa que, por exemplo, me chama a atenção quando fala assim, vamos dizer que quando eu estava lendo sobre comércio internacional, aí tá lá, comércio internacional, e vamos dizer assim, comércio internacional, então isso aí tem muito a ver com assuntos de história, né? Tem a ver com assuntos de geografia, né? Tem a ver assunto também com sociologia, né? Então o que acontece? Porque sempre tem alguma coisa a ver com transformação da sociedade, quando você fala a respeito de economia, tá lá, comércio internacional, que fala sobre, aí quando eu li a respeito, né, sobre comércio internacional, importação, exportação, e o que acontece? Aí falando sobre países em desenvolvimento, países desenvolvidos, subdesenvolvidos. Então, quando eu li alguns trechos que me chamaram a atenção desse assunto de comércio internacional na revista, eu falei, legal, eu vou pegar o meu bloquinho, né? Aí eu tô lendo, eu tô anotando, aí eu tô escrevendo alguma coisa ali, vai lá, né? Já que não tem aquela coisa de você levar a revista, né? Tirar do consultório lá, ou quando você está em outro local e que você não pode pegar a revista, tem que deixar a revista ali para outras pessoas lerem também, né? Então eu anoto, faz uma anotação ali como se fosse fazendo um resumo. Pronto. Essa parte me interessou, eu pego esse trecho e levo para a sala de aula. Então é sobre importação, exportação, tem muito a ver com assuntos de geografia, né? E estava lá fazendo exemplos, né? Falando assim de exemplos. E, enfim, pronto. Quer dizer, vamos ver aqui um outro assunto aqui. Vamos dizer quando eu estava, por exemplo, num dentista. Então falei do consultório médico, então já vamos falar de dentista, porque realmente foi isso que aconteceu. Quando eu estava assim, eu me lembro quando eu estava assim, fazer um consultório odontológico, eu li lá a revista, falou sobre, tá aqui, ó, até anotei aqui, ó, reservas florestais. Aí eu olhei assim, poxa, me chamou a atenção reservas florestais. Eu fiquei lendo a respeito de reservas florestais, né, alguns lugares que foram tombados, né, locais de proteção, falando sobre parques ecológicos, né? Então, quando eu li sobre reservas florestais, eu li ali uma coisa me chamou a atenção e que tem a ver com assunto também de geografia, tem a ver assunto com biologia, né? Então, aí juntando, né, aí biogeografia, fala também de zoologia, alguns animais, né? Alguns animais que
que quando você faz as reservas florestais, tá sobre proteção, animais que está em ameaça de extinção. Então tem a ver, por exemplo, com quando eu fui no trecho, né, que fala a respeito de animais, né, que estava sob ameaça de extinção, lembrei logo de biodiversidade. Então eu vou aqui também anotar, fazer uma anotação. Anotei, pronto, vai lá, anoto rapidinho, vou lá, o que me interessou e pronto, pego e levo para a sala de aula e vou falar, começando uma introdução motivacional. Para depois, como sempre falo, né, quando você vai desenvolver toda a introdução motivacional, dependendo do recurso que você vai utilizar, então desenvolve todo o debate, vai fazer o debate sobre situações práticas, pronto. Terminou, aí você começa a fazer perguntas, vai fazendo as perguntas de motivação, tá? Então, que é um outro recurso, né, que eu já falei a respeito de perguntas de motivação, que é um outro recurso que se utiliza para você iniciar uma aula, para que sua aula seja de qualidade, né? Então tá lá. Pronto. Então, aí, após isso, após você fazer todo o debate, né, de situação prática, aí em seguida você vai começar a aula normalmente. Você vai começar a aula normal, colocando conceito, definição, né, características, propriedades de determinado assunto, e você vai desenvolver a aula normalmente. Então é como eu falo, introdução motivacional da prática para a teoria, né, e não fazendo do modo convencional, que você começa com uma teoria e depois você vai para a prática. Não, faz ao contrário, né? Eu me lembro que quando foi feita uma visita ao museu, por exemplo, quando você vai fazer um passeio, você vai visitar um museu, né? Eu fiz até uma anotação, deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu coloquei aqui, ó, isso aqui, ó, a minha agenda que eu uso aqui, né? Acho que eu uso, né? Quando eu vou sair, eu levo para fazer algumas anotações. Então, tá aqui, ó, achei. Tá aqui, ó. Fiz aqui a anotação que é sobre. Aí eu coloquei assim. Aí quando eu visitei o museu, né? É um museu relacionado a fatos históricos. Aí eu coloquei assim. Eu falei assim, eu vou fazer uma apresentação, colocando assim. Quando eu fui fazer essa visita ao museu, aí algumas coisas me chamaram a atenção e depois tive a ideia. Falei, vou pegar algumas coisas que durante assim o passeio no museu, fiz a anotação, aí eu coloquei o título assim, Introdução Motivacional e Introdução Convencional. O que é a introdução convencional, né? O que eu chamo de introdução convencional é quando você vai da teoria para depois você ir para a prática. Introdução motivacional, da prática para a teoria. Aí eu fiz a seguinte anotação. Então isso aí relacionei com a disciplina de história. Aí tá lá. Aí eu fiz aqui uma pequena redação, eu redigi, eu coloquei assim, ó. Numa aula de história, a matéria Por que o café foi o motor do país? Então o museu que eu visitei foi o Museu do Café, né? Aí falar, se iniciou a abordagem sobre ele, aí quer dizer, porque o café foi o motor do país. Aí eu coloquei assim para poder lembrar que se eu for, vamos dizer que se eu sou um professor de história, né? Então, quer dizer, já estou dando a dica de sugestão para a aula de história. E essa abordagem pode ser feita em sala de aula. Aí o que acontece? Aí eu coloquei assim, ó, em seguida, eu coloquei assim, ó, foi organizado um passeio a uma fazenda produtora de café, onde as turmas visualizaram tudo que foi aprendido, né? Vamos dizer, tudo que foi aprendido. O que quer dizer com isso? Vamos dizer que se eu quero dar uma aula sobre o café, né? Sobre a República do Café, que é uma aula de história, né? História do Brasil. O que se faz? Na introdução motivacional, primeiramente você usa a turma ao museu. Então essa foi a ideia. Leva-se a turma ao museu para conhecer o museu e tá lá, você está fazendo uma situação prática, né? O professor está fazendo uma situação prática com a turma. Leva ao museu primeiro e depois que após a visita ao museu, aí quando for, né, chegar no dia, né, da aula para falar sobre o café, pronto.
Aí o professor fala assim, ó, turma, então nós visitamos o museu, né? Fizemos primeiro uma situação prática, pronto. Após visitar o museu, agora nós vamos desenvolver a nossa teoria. O que acontece? O que eu quero dizer é o seguinte, que quando você vai primeiro fazer uma abordagem prática, aí quando você for fazer uma abordagem teórica, a aprendizagem é bem mais eficaz. O aluno, né, ele aprende mais rápido, né, porque quando já está desenvolvendo a teoria, o aluno já está com a imagem de uma situação prática, porque ele já foi ao museu, ele viu lá tudo no museu. Aí quando vai desenvolver a teoria em sala de aula, aí trabalha-se com um livro adotado pelo professor e tudo, nota-se uma diferença muito grande. O aluno ele vai aprender mais do que for fazer a introdução convencional. Vamos fazer primeiro uma introdução teórica e depois vamos marcar para ir ao museu. Não, faz ao contrário. Vai ao museu e depois você, em sala de aula, na escola, pronto. Assim, o museu foi fim de semana. Aí quando chegar dia de semana, vamos falar a respeito do nosso passeio, né? O que vocês mais gostaram do passeio? Tá vendo? Porque quando você faz uma situação prática primeiro, uma viagem, aí depois volta para a sala de aula e fala a respeito do museu. Aí quando for desenvolver a parte teórica, como eu sempre, né, torno a repetir, vai ser uma aula de qualidade, né? O aluno vai aprender mais. Isso é muito legal de fazer, né? Tá aí. Aí foi assim. Então, aí eu coloquei introdução convencional, né? Porque o primeiro você faz uma aula sobre café e em seguida você organiza um passeio. Aí eu coloquei assim, introdução convencional. Tá lá. Pronto. Deixa eu ver aqui mais. Foi isso que eu anotei, né? Eu anotei aqui, vamos ver aqui o que mais. Aí vamos ver mais aqui, o que eu fui, depois deixa eu ver o que eu vi mais aqui. Eu vou vendo aqui, ó, o que eu anotei, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se está aqui, ó. Vamos ver se tem mais aqui que eu fiz a anotação. Deixa eu ver, deixa-me ver o que eu mais li aqui. Eu vi aqui, vamos ver, tá lá. Vamos ver mais aqui, ó. Tô cheio da lista de tantas coisas que eu anotei, né? Quando eu li jornal, quando eu li revista, né? Ou então quando eu estava fazendo, eu me lembro quando estava fazendo um bate-papo, né? Conversando com algumas pessoas. Foi numa fazenda, eu me lembro que foi assim, num hotel fazenda, olha só, no hotel fazenda, como está relacionado com recurso viagens, né? Eu me lembro que no hotel fazenda, isso mesmo, nós fizemos uma trilha, né, com o pessoal do hotel fazenda e nós vimos musgos. Aí o guia lá que estava guiando a gente, né, porque o hotel fazenda é muito grande, aí tem que ter um guia para fazer a trilha, porque é muito grande, a área é imensa, né? Aí os turistas podem se perder, né? E falou a respeito sobre os musgos e os líquens, né? Ele falou que quando algumas espécies, né, quando ocorre uma mudança de temperatura, ocorre uma mudança de coloração de alguns seres vegetais, né? De alguns seres vegetais. Então me lembro muito bem que o guia falou isso, eu me lembro que ele falou que muda de marrom e depois quando aumenta a temperatura, aquele mesmo vegetal se torna vermelho, né? Então a coloração muda de acordo com a alteração de temperatura. Muito interessante, eu pensei, pronto, é uma aula de biologia, aula de ciências, né? Tá vendo? Tudo que você pode, quando você vai fazer a viagem, claro que quando a gente viaja, vamos deixar bem claro, a gente não fica com aquela preocupação, eu vou viajar para eu poder anotar alguma coisa e levar em sala. Não, não é isso, né? Pode acontecer de você estar fazendo um simples passeio, às vezes de uma rua para outra, ou então sei lá, você está indo de um mercado para depois você ir para uma farmácia, e depois da farmácia você vai entrar numa loja, enfim, né? Até num shopping, não é para ficar pensando, eu vou para um shopping, porque de repente eu posso encontrar alguma coisa ali que interessante e levar para a sala de aula. Não, você vai fazer o passeio normalmente, pensando no lazer, né? Porque o que eu quero dizer é que pode acontecer no lazer, acidentalmente, você se deparar com alguma coisa e você está lá, como você tem quando um profissional de ensino, um professor, docente, ele tem
aquele hábito, né? Quando ele tem um hábito de desenvolver um método de ensino eficaz, uma metodologia de ensino eficaz, ele acaba fazendo no modo automático, né? Ele vai fazer no modo automático, porque ele vai estar lá sempre com um livrinho, um caderninho, um bloquinho, e ele vai anotar. Mas se faz por hábito, não fazer de uma forma assim que você se sente na obrigação de fazer. Porque como você está no lazer, numa atividade de lazer, num esporte, você está fazendo um esporte, uma recreação, né? Enfim, você está descansando a sua mente, né? Vamos dizer, férias são férias. Você fica de férias, ou então pode acontecer no fim de semana, acontecer algum evento, e você vai no evento, quando você vai num teatro, às vezes no teatro você está ali, normal, você está pensando ali se divertir. E pode acontecer alguma coisa ali no teatro que você está vendo, né? Ou então você um show musical, ou seja, você se depara com alguma coisa que tem a ver com o assunto escolar. Aí, quando você presta atenção nisso, porque a sua mente já foi treinada para poder você captar o que você viu, né? Porque a sua mente já está treinada para aquilo. Você capta aquilo que você viu, vou levar para a sala de aula. Porque isso aí tem a ver com assunto, sei lá, de física, tem a ver com assunto de língua portuguesa, tem a ver com assunto de língua inglesa, né? Filosofia, enfim, né? É como se fosse assim, quando você está num supermercado, o interessante é quando você pergunta assim, pessoal, quando você está no supermercado, será que quando você anda pelo supermercado, será que você, no interior do supermercado, você está indo de um lugar para outro para fazer compra? Será que você pode encontrar todas as disciplinas escolares num supermercado que você encontra? Sim. Se você for pensar bem, o que você pode encontrar no supermercado? Você pode encontrar a disciplina de matemática, né? Porque você vai ter que você vai comparar um preço com outro. Então vamos supor, numa aula de matemática, vamos dizer, você está iniciando uma aula de matemática no primeiro dia do ano letivo. Aí tá lá, você está iniciando a aula de matemática no primeiro ano, no primeiro dia do ano letivo, né? Ou então um assunto que você vai começar para falar a respeito sobre unidades de medida, por exemplo, unidades de massa. Aí você está ali falando, né, que quilograma, hectograma, decagrama, grama, e você vai relacionar com preço, porque aí quando acontece essa situação de inflação alta dos preços, aí você está vendo um produto A, aí você está vendo um produto B, aí você vai calcular o preço de um e de outro por quilo, para saber qual que é a vantagem de você levar o produto A ou o produto B. Pronto, tá lá, você encontra matemática. Língua portuguesa, pode acontecer de você encontrar algumas palavras escritas de modo errado, que está lá na placa indicando o produto e o preço. Aí você olha assim, vê e pode levar aquilo para a sala de aula, quando você quer falar a respeito de ortografia, escrever corretamente, porque num concurso, num vestibular, quando você vai fazer uma redação, a ortografia leva-se muito em conta, né? Então tem essa exigência também de você escrever corretamente, sendo que para você escrever as palavras corretamente, o remédio é muita leitura. Quando se faz muita leitura, ler muito, tem aquele hábito de leitura, então você acaba depois escrevendo corretamente, porque a sua mente está treinada, tá lá. Enfim, então várias coisas que você encontra no supermercado, filosofia, que está relacionado com ética, que é capacidade de escolha. Você vai escolher ir para lá ou para cá. Então, essa escolha que você faz, até dentro do supermercado você faz uma reflexão, aí você está ali e tem a ver com filosofia, porque a disciplina de filosofia trabalha com uma das ferramentas que é a razão, né? E tem a ver com capacidade de escolha, que é um assunto de filosofia que é ética. Aí envolve moral, e moral é ligado com a disciplina de sociologia, enfim, olha só como é que pode, muita coisa, né? Muita coisa se fazer, como é que você pode explorar quando você usa recursos, né? Lazer, viagens, esportes, né? Bate-papos informais ou formais, né? Então, vamos lá. Outra coisa aqui, vamos ver aqui, eu vou vendo aqui, porque é tanta coisa que eu anoto, eu vou assim anotando, eu olho aqui, vamos ver aqui. Vamos ver. É isso mesmo. Falou aqui a respeito da vacina pólio, né?
Aí tá lá o assunto que eu li, foi na revista também. Aí eu li assim, que é pólio, vacina vence vírus, né? Aí quando eu fui lendo, eu fui fazendo uma lida, quando eu fui pegar a revista para poder aguardar, eu não me lembro o que era, que eu tinha que aguardar alguma coisa ali, não sei o que era. Eu sei que eu fiquei sentado ali, eu peguei a revista e li. Aí eu associei logo com um estudo de sistema nervoso, né? Tá lá. Aí também fiz uma interdisciplinaridade com a matemática, porque lá na revista falou a medida do vírus, tá lá. Olha que interessante, porque falou da medula espinhal. Aí a medula espinhal tem um comprimento, um X. Aí, quando falou a respeito do comprimento, a medula tem um comprimento. Então achei muito interessante, porque falou do pólio, né? E da vacina, né? Vence vírus, que é da poliomielite. Aí falou da medida lá, que colocou, vamos supor, a medula lá mede, não sei, vamos ver assim, mede, eu não me lembro assim, qual era a medida da medula, né? E então, achei interessante, aí eu sei que eu anotei, devo ter colocado aqui em algum lugar, aí, porque é muita coisa que eu anoto. Aí eu olhei lá e falei assim, tem a ver com matemática, tem a ver com instrumento, com coisa de medida, que é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, né? Interessante você fazer uma interdisciplinaridade, né, da biologia com a matemática, tá? E aí falou sobre a respeito, né, que a vacina que ela demorou, foram 10 anos de pesquisa para poder a vacina da poliomielite ela ter uma eficácia, a comprovação da eficácia da vacina da poliomielite. Aí falou contando a história, o aspecto histórico, achei muito interessante, né? Foi feito também experimentações com a vacina da polio, né? E olhei assim, falei assim, muito legal mesmo. Eu li a respeito da polio, né? E vou levar isso para a sala de aula para falar quando for iniciar o assunto de noções de saúde, né? Olha só como é que é, né? E assim, enfim, e por aí vai. Então, né? Então, tá lá. Se tiver uma outra coisa aqui, ó, que eu estou vendo aqui, vamos ver aqui, ó, a minha listinha aqui, ó, né? Então vamos lá. Assim, às vezes eu olho assim, vamos ver aqui outras assim que eu anotei, né? Vamos ver aqui. Tá. Anotei, fiz aqui a anotação, deixa eu ver aqui mais. Então, citei, né, algumas disciplinas, vamos ver aqui. Mas é isso mesmo. Tá lá. Então na parte aqui que eu estava lendo aqui, quando eu li revista, porque eu coloco assim, eu coloco o assunto e depois eu coloco revista, para dizer que eu li a revista em algum lugar, numa viagem, né? Então tá lá. E é isso aí. Muito bem. Tá. Deixa eu ver mais aqui, por enquanto aqui, porque a lista que eu tenho aqui são de outros recursos, né? É porque eu pego aqui os assuntos e eu falo assim, eu li no livro, mas eu tô procurando aqui revista, né? Vamos ver, tô vendo aqui revista, vamos ver aqui, nada por mas é isso mesmo. Mas o que fica, o importante é que, né, nessa apresentação que foi feita a respeito de recursos, né, bate-papos, viagens, lazer, esporte, enfim, que tenha ficado claro, né, que tenha dado essa clareza e que se acontecer de um professor ele está em alguma atividade de entretenimento, se divertindo, e nessa diversão encontrar algo que possa ser levado para a sala de aula, então todos têm a ganhar, né? Tanto o professor quanto o aluno, né? E assim a aula ela se torna de qualidade, né? Porque você está fazendo isso, você está desenvolvendo uma metodologia de ensino eficaz, tá certo? Então, pessoal, um abraço e valeu e até lá.